Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Marcos, eu tô voltando no canal aí, segundo vídeo, tem um vídeo anterior aí, eu vou deixar aí pra vocês clicarem, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vamos voltar com força aí. Qual que é a minha pretensão, né? O que eu quero desse canal agora? Esse canal eu criei faz um ano, mais ou menos, por aí. E... Peraí que deu um branco aqui. E o que eu quero agora? Eu quero abençoar vocês. Eu quero compartilhar o que Deus fala no meu coração. Eu quero compartilhar para vocês agora. Quero trazer à luz da palavra alguns temas, algumas coisas, algumas ideias, né? Tem outro canal aí, o Conjectura, que ele traz justamente isso. Ele traz alguém para bater um papo, trazer ideias e textos, e é muito da hora. Então eu quero fazer isso. Eu quero meditar na palavra e trazer para vocês o que Deus fala no meu coração. E hoje, qual que é o tema? Se você não leu aí no título do vídeo, a culpa não é minha. Mas é isso aí. Então o tema é Sodoma e Gomorra versus nós no dia de hoje. Então vamos lá pro texto. Então já de antemão eu falo, dá um like aí, ó. Dá aquela força, compartilha, favorita o vídeo, compartilha pra geral, espalha esse vídeo aí, beleza? Quanto mais views, mais vocês vão me ajudar, mais vocês vão me incentivar. Claro que eu faço isso pra obra de Deus, mas eu faço isso para abençoar a vida de vocês. Então se vocês gostarem do vídeo, se vocês querem mais vídeos, então já dá um joinha aí, já compartilha, já manda no grupo do WhatsApp lá. Só pegar o link aqui, ó, e mandar lá, beleza? Então vamos lá pro texto. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Tá, por que eu trouxe esse texto? Uns domingos atrás eu tava lá na EBD e tal, e lá a gente gera debates lá, né? E aí o nosso irmão lá, ele veio e colocou esse texto. O tema era mentira. E o que ele propôs? A pessoa que conhece, ela tem o poder de conduzir aquela pessoa que não conhece. Isso é fato. A gente vê aí muitas pessoas fazendo isso. E por que eu tô falando isso? O que Jesus quis dizer com isso? Qual o contexto dessa passagem? Nos evangelhos, assim, é muito corriqueiro. Desculpa o cachorro latindo, tá? Não é culpa minha também. Não é minha cachorra. Mas vamos lá. Nos evangelhos é muito comum Jesus, ele tá constantemente confrontando os mestres da lei, confrontando as pessoas da época, e ele falava às multidões, mas quem sentia mais às vezes eram os mestres da lei, os fariseus, os doutores da lei, os intérpretes da lei. E essa é uma dessas passagens, se você quiser ler, é em Mateus 10. O versículo que eu li está em Mateus 10:15. Mas leia o capítulo inteiro para você entender o contexto. Tá, agora vamos ao esclarecimento, segundo eu escrevi aqui, né? Por que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra? A época que Jesus veio precisava de algumas noções. Por exemplo, a noção de justiça, a noção de certo e errado e a noção do pecado. Se as pessoas não tivessem essas noções, como é que Jesus viria? Então as pessoas teriam que ter a noção do pecado, a noção de justiça, e eu esqueci a outra que eu acabei de falar aqui. Deixa aí, vocês entenderam. Vamos lá, Sodoma e Gomorra, eles não tinham essa noção do pecado. Eles não tinham alguém que interpretasse a Bíblia para eles, a Bíblia ou o Corão para eles. É o Corão ou a Torá? Eu não lembro dos judeus, acho que é a Torá. É a Torá. Não tinha alguém que interpretasse a Torá para eles.
Então eles não tinham essa noção do pecado, do certo e errado, essas coisas. Eles não tinham. Eles não tinham. Mas o que isso tem a ver com o tema? Tem tudo a ver com o tema. Tem tudo a ver com o tema. A partir do momento que nós temos a noção do pecado, temos a responsabilidade de responder por eles. Certo? Ah, mas Jesus é nosso advogado. Isso é fato. Mas a gente tem que assumir o nosso pecado. É isso que Jesus fala quando ele diz pra gente entrar em acordo com o nosso inimigo. Ele diz que nós temos que entrar em acordo com o diabo quando o diabo fala, você é pecador. Sempre fala assim, sou mesmo. Sou mesmo. Eu sou pecador. Isso é verdade, isso é fato. Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda mais que o salário do pecado é a morte. Vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que fala Paulo em Romanos. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, se alguém me pergunta de um determinado assunto, tá? E eu não sei, eu não conheço o assunto, e pede a minha opinião sobre o assunto. Aí beleza, falei assunto várias vezes. E eu dou a minha opinião, só que eu não conheço do tema. Vamos mudar a palavra. Não conheço do tema. Eu tô assumindo uma responsabilidade de estar enganando a pessoa. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu tô assumindo a responsabilidade de estar enganando a pessoa e levando a pessoa a pensar uma coisa que não é verdade. Eu posso estar fazendo isso. Olha lá. Mas a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Isso é fato. Mas a partir do momento que eu falo de algo que eu não entendo, sabendo que eu não entendo, aí já não é ignorância não. Aí é burrice. Jumentice. Aí é burrice. Porque se eu sei que eu não entendo do assunto, por que eu vou opinar? Por que eu não falo, putz, cara, eu não entendo desse assunto. Eu não entendo disso. Porque eu prefiro assumir o risco de estar enganando a pessoa do que assumir que não entendo do assunto. Talvez medo? Não sei. Vergonha? Pode ser. Mas a gente sempre está assumindo o risco, a gente tem que estar sempre assumindo essa responsabilidade. Conscientemente ou inconscientemente a gente vai assumir. Certo? Da mesma forma pro outro lado. Quando eu sei de um determinado tema e alguém me pergunta, eu sei que a pessoa não conhece. E eu conheço, eu tenho duas opções. Ou falar a verdade, ou enganar a pessoa. São essas duas opções. E muitas vezes a gente vê as pessoas querendo a segunda opção. Enganar as pessoas. Não vou falar mais nada. Aonde eu quero chegar? Isso é fácil. Sodoma e Gomorra não tinham conhecimento da palavra de Deus. Nós temos. Sodoma e Gomorra não possuíam ferramentas para acessar a palavra de Deus. Nós temos. A gente tem celular, a gente pode ir em qualquer livraria tem Bíblia, na internet, no computador. Em qualquer lugar você acha uma Bíblia. Em qualquer lugar. Sodoma e Gomorra eram ignorantes. Nós muitas vezes somos burros. Porque a gente assume a responsabilidade de uma coisa que a gente não precisava assumir tal responsabilidade. A gente assume um risco que não é necessário. E isso é burrice. Deixa eu achar aqui. Sodoma e Gomorra foram destruídos. Se nós não pararmos de praticar o mal, seremos julgados com muito mais rigor. É isso que fala lá. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra porque eles não conheciam a palavra de Deus. Nós temos acesso fácil à palavra de Deus. Lucas capítulo 12, do verso 47 e 48 diz:
Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor, não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Repara aqui, no começo, aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Por que a gente não tem feito a vontade do Senhor? Por que a gente não tem praticado a vontade de Deus nas nossas vidas? Muitas vezes a gente não pratica porque não quer. A gente pratica outras coisas, a gente prefere praticar outras coisas. Muitas vezes eu prefiro ficar a tarde inteira no videogame do que pegar a Bíblia e ler. Meia horinha. Você quer ver? Você lê 1ª, 2ª e 3ª João, meia hora, velho. São 3 livros. E você aprende muito. Muito. Você lê, dá pra ler, velho, um livro por semana, tranquilamente. Tranquilamente. Dá pra ler um livro da Bíblia por semana. Por que a gente não faz isso? Por que a gente prefere fazer outras coisas? Sabe por quê? Por falta de vontade. Ah, mas é o inimigo. Para de ficar colocando a culpa no inimigo. Para de ficar colocando a culpa no diabo por coisa que você não faz porque não quer. Ah, mas eu fui tentado. Jesus foi tentado. Jesus foi. Ele venceu, mas era Jesus. Mas ele estava como homem. Ele estava num corpo de carne feito igual ao meu, igual ao seu. Jesus veio para nos dar o exemplo e mostrar que é possível. Não para falar que a gente é imperfeito. Ele sabia disso. Mas ele veio para mostrar que mesmo com tanta imperfeição, que a imperfeição humana, mesmo com ela, era possível andar perto de Deus. Andar junto. Viver junto com Deus. Então é essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Busque conhecer a palavra de Deus. Mas como Tiago fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Certo, pessoal? Então é isso aí o vídeo de hoje. Tenhamos a consciência de que se a gente conhece a vontade do nosso Senhor, façamos a vontade do nosso Senhor. Não conduzamos as outras pessoas ao erro. Que nós possamos dar exemplo às outras pessoas, mas o exemplo do certo e do verdadeiro. Amém? Então compartilha, dá um like aí, envia pra geral, beleza? Semana que vem tem mais. Obrigado.